Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos acompanham pela TV da Assembleia ou pela rádio digital, ou aqui presente na manhã desta quinta-feira. Queria aqui fazer menção a atividades que realizei na última semana, na quinta e na sexta-feira da semana passada. Foi a participação no 10º Encontro Nacional de Entidades Representativas de Praças, que foi realizado em Salvador. Entidades de praças de todo o país se reuniram em Salvador para fazer debates específicos das questões relativas às praças, evidentemente, mas o tema principal era debater a proposta de lei orgânica, ou de nova lei orgânica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, que tramita no Congresso Nacional. E evidentemente que foi um debate rico, com participação de diversos palestrantes de diversas áreas da sociedade, inclusive de pessoas relacionadas, ligadas ou dirigentes das entidades de direitos humanos. Nós estamos, nós praças, nos juntando à sociedade civil, nos organizando junto com a sociedade civil, ou estabelecendo contatos mais profícuos com a sociedade civil organizada, que tem preocupações na área de segurança, para que a gente possa avançar. A constatação de todos é de que existe a necessidade de potencializar as instituições de segurança, abrindo o poder de polícia para as instituições que são maiores, né? E esse é um debate, evidentemente, que bastante presente, não só na lei orgânica que se debate no Congresso Nacional, a lei orgânica das polícias e dos bombeiros militares, mas também agora, de forma mais aguda, o debate acerca da PEC 37, que na nossa avaliação pretende engessar ainda mais e restringir o poder de polícia, que na nossa avaliação é ruim para a sociedade, para o conjunto da sociedade. Nós todos, creio que todos nós aqui, pelo menos os parlamentares, e também nós, os servidores da segurança pública, somos acostumados a ouvir uma expressão, um chavão, que diz o seguinte: o que não está nos autos, não está no mundo. Né? Então vale para avaliação e tomada de decisão do juiz, do magistrado, vale o que está nos autos. Não estando nos autos, não está no mundo. Essa é a expressão. E se nós tivermos uma única instituição no país inteiro que tenha o poder exclusivo de construir os autos, será que não estaremos produzindo ou concordando com a existência de um poder absoluto? Essa é uma reflexão que precisa ser feita. Particularmente, sou da tese há muitos anos de que temos que potencializar o Ministério Público, e inclusive, e com todo o respeito, e não querendo afrontar evidentemente os delegados, inclusive com a possibilidade de extinguir o inquérito policial. Tenho a convicção de que assim a gente ganha um ano na persecução penal. Se a gente ampliar o Ministério Público, potencializar o Ministério Público, constituir polícias únicas ou polícias de ciclos completos, será bom para a sociedade, agilizará o processo de persecução penal, desfazendo um pouco o sentimento de impunidade que existe no nosso país. Mas é evidente que é um debate profundo e sério esse, né? Com todo o respeito aos delegados de polícia, tanto das polícias estaduais quanto da Polícia Federal, que inclusive se pronunciaram ontem nessa tribuna, inclusive com a minha concordância para que se pronunciassem, com todo respeito aos delegados, né, onde tenho amigos e colegas, não tenho inimizade com nenhum delegado, com todo respeito a ele, mas vejo na posição deles uma posição meramente corporativa, de defender o poder de polícia exclusivamente centrado nas suas próprias mãos. Eles que são um número restrito, bastante restrito, pequeno, né, diante da quantidade de servidores da segurança pública, concentrando
exclusivamente, com exclusividade, todo o poder de polícia, ou seja, todo o poder não só de investigar, todo o poder de montar os autos. Aquilo que o juiz vai ler e sobre o que ele vai se informar para tomar a sua decisão, ou exarar o seu veredito, sendo elaborado e montado apenas por um grupo restrito de servidores, no caso, os delegados. Isso é um poder que, do meu ponto de vista, é um poder muito absoluto para ser ocupado apenas por uma instituição. Precisamos democratizar esse poder de polícia, e isso é bom para o conjunto da sociedade. Essa é a nossa posição. O outro assunto sobre o qual eu gostaria de falar trata do debate a respeito da reconstrução das ferrovias ou da rede ferroviária no nosso país. Eu tenho acompanhado o deputado Dirceu, Vossa Excelência, que é o presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias, tenho acompanhado esse debate na legislatura anterior com o deputado Pedro Uczaier, presidente, estivemos juntos na época da presidência do deputado Jorginho Melo, inclusive o presidente, o deputado Jorginho Melo, estivemos juntos, junto ao Ministério dos Transportes em Brasília, para defender a construção o mais rápido possível da ferrovia oeste, chamada ferrovia do frango, agora é do milho, porque falta milho, então tem que trazer do centro-oeste, e a construção também da ferrovia leste-oeste, ou a reconstrução. A gente está de acordo, eu tenho acompanhado também a série de matérias que o Diário Catarinense fez nos últimos dias, acerca da história das ferrovias no nosso estado, e queria fazer algumas reflexões. Uma delas, ou a primeira delas, é que, não é nem reflexão, é constatação, informação. O Brasil já teve uma rede ferroviária federal, que era uma estatal, Rede Ferroviária Federal S.A. E os governos brasileiros, os sucessivos governos brasileiros, foram desmontando essa rede ferroviária federal. A partir já do começo da década de 60. Curiosamente, ou não curiosamente para mim, coincide com a instalação no Brasil dos monopólios privados do automóvel e do caminhão. Os monopólios da indústria automobilística se instalaram no Brasil a partir da década de 50, 60. E o desmonte das ferrovias coincide com essa data. O abandono dos sucessivos governos, incluindo os governos militares da ditadura, foram abandonando pouco a pouco a ferrovia em benefício da indústria automobilística, do caminhão, da rodovia, da estrada, do pneu. E esse é o fato. Eu li e achei curioso que o Diário Catarinense apresentou como motivo para ter encerrado a atividade da ferrovia que passava no meio-oeste do Juaçá, ferrovia histórica. Em 1983, por conta da enchente, a enchente levou a culpa por ter destruído a rede ferroviária federal. Evidentemente que isso não deixa de ser verdade, porque aconteceu, a fecha não funciona mais. Porque já tinha o abandono anterior de 2 décadas, a falta de vontade dos governos e dos políticos, em geral, inclusive que pertenciam a esta Casa Legislativa, e incentivar a manutenção e a construção de ferrovias. Foram fechadas na década de 80 e o que sobrou ainda na década de 90, com o governo Collor e seus posteriores, foi privatizada. A Rede Ferroviária Federal S.A. foi extinta, as ferrovias fechadas, muitas delas, o que sobrou foi privatizado por América Latina Logística. Qual era o discurso da época? É que o Estado é incompetente, que tem que entregar para a iniciativa privada, porque ele vai fazer funcionar e revigorar a rede ferroviária. E o resultado, mais 20 anos depois, qual é? Todo mundo aqui e acolá, atrás da dona Dilma, para que ela faça, que o poder público brasileiro, que o Estado refaça a rede ferroviária federal, que foi abandonado por todos os governos desde a década de 60. Todos eles têm responsabilidade. E, inclusive, aqui nesta casa, muita gente fez discurso e aplaudiu, seguindo
os interesses dos monopólios privados do transporte terrestre. Essas são avaliações que precisam ser feitas. O Estado vai ter que refazer aquilo que já tinha feito e entregou para a iniciativa privada que dizia que era competente. Moral da história, não existe mais. Pediria 30 segundos. 30 segundos, senhor deputado. Muito obrigado por uma única frase. Então por que volta agora a necessidade da ferrovia? Porque esgotou a possibilidade da rodovia. Então volta a necessidade da ferrovia. Agora é todo mundo que está com os frangos, a soja, a madeira, né, a celulose e os porcos batendo paleta em caminhões, em estradas esburacadas e engarrafadas, agora, opa, foi um erro destruir as ferrovias. Falta de visão estratégica dos políticos brasileiros, infelizmente. Obrigado, senhor deputado Sargento Amorim Soares, pelo uso da palavra. Próximo inscrito, o nobre deputado Serafim Venzon, líder do PSDB.